nós somos chamados para viver em comunidade, né, irmãos? A chamada do evangelho, ela é individual. A chamada é do indivíduo, mas o propósito é para ele viver em comunidade. Então Deus não chama ninguém para andar sozinho, Deus só nos chama para andar em comunidade. E que bênção quando a comunidade tem essa consciência missionária, como a nossa igreja aqui tem desenvolvido, glória a Deus por isso. Tanto a consciência missionária local, missão urbana, que é o que nós fazemos aqui em Parque Bristol e em toda a região onde alcança nossos braços, e missão transcultural, que é esse envio de pessoas para outras fronteiras, não é para outros povos só, porque o conceito de missão urbana, ele já envolve outros povos, porque dentro da nossa cidade, por exemplo, de São Paulo, você encontra muitas tribos, né, muitas linguagens específicas, muitas pessoas, brasileiros mesmo, mas com outro comportamento, outra linguagem, outro jeito de ver a vida, e então eles se tornam um povo, porque eles têm uma linguagem específica, muitas vezes uma cultura específica, é um outro povo que deve ser alcançado. Tem também os povos ribeirinhos, tem os quilombolas, enfim, tem os indígenas, tem muitos povos dentro do Brasil. Mas tem outras nações, né, Dimas, que a gente tem a missão de alcançar também, né? Sim, sim. A obra transcultural, ela é muito importante porque ela vem crescendo em quantidade de missionários, mas ela vem defasando em questão de qualidade das questões da sã doutrina, né? Tá. Então você vê que há uma necessidade gritante dos missionários que têm a sã doutrina, que têm o conhecimento ortodoxo das escrituras sagradas, está envolvido no campo missionário lá fora, né? Porque o campo missionário está sofrendo muito, né? Com essas heresias, com coisas novas que vêm entrando e vem criando um problema muito sério para o crescimento da igreja lá fora. Glória a Deus. Graças a Deus, porque a igreja aqui tem sido sensibilizada, tem se sensibilizado e tem respondido a esse chamamento do Senhor para nós. De verdade, irmãos, o Senhor nos chama para a missão, porque a primeira coisa que o Senhor faz é nos salvar. Então, salvou, o assunto está resolvido, a salvação em Cristo Jesus, acabou, o assunto está resolvido. Agora, qual o propósito nosso na terra, na sociedade, enquanto vivemos? É fazer missão. Então, a igreja que não faz missão, ela perdeu a direção, perdeu o propósito, né? E que bênção que a igreja tem entendido isso. E a sua contribuição, as suas ofertas, o seu investimento em missão tem dado resultados maravilhosos. E é sobre isso que a gente queria também ouvir um pouco o Dimas aí, Dimas. Fala aí desses... O Dimas foi para Moçambique para ficar 3 meses, foi pego pela pandemia e... Quase 6, né? Ficou 6 meses. 6 meses agora. Exatamente. E aí, Dimas, como é que foi conta pra gente como é que foi na sua cabeça esse negócio de a pandemia chegou, eu não sei se eu vou embora, e aí nós tínhamos um planejamento de 3 meses para treinamento de líderes, para visitação de grupos, para a expansão, né, do trabalho dele. Principalmente ele foi muito focado para treinar líderes, mas aí acabou o planejamento de 3 meses. Conta para nós como é que foi terminar isso, ficar sozinho, impossibilidade de vir, a família dele, a Simone, os filhos estão na Bahia. Então, fala aí, como é que foi isso aí, na sua cabeça? Uma experiência nova, né, pastor? Por exemplo, você vai programado para ficar 3 meses e você é pego por uma crise mundial dessa, de uma pandemia. Aí você termina o prazo, logicamente, você tem a esperança de voltar para casa. Aí a coisa não acontece, né? Passa uma série de coisas na sua mente, você fala, o que eu vou fazer agora? Porque você vem programado, a programação. Então hoje eu acredito que esse ano você foi muito desafiador para mim e foi muito edificador ao mesmo tempo. Porque eu tive 2 etapas. A etapa de ensinar e de aprender. De aprender o quê? De aprender que nós somos sustentados por Deus, não só no financeiro, na vida espiritual, na vida social, na vida política, na vida religiosa. Não tem para onde fugir. E também na saúde. É Deus que cuida de nós. Né? Então, lá tinha dia eu falei,
como que eu vou fazer? Eu preciso disso, preciso daquilo. E chegava. O pastor, a igreja enviava, algum amigo sempre enviava alguma coisa que eu precisava. Então, é Deus trabalhando na nossa vida. Então, a obra missionária é assim, pastor. Né? E você não pôde ficar em hotel nenhum também, ficou na casa dos irmãos lá, e tem que dar suporte para a casa que você está também, né? Com certeza. Porque é outra necessidade. Aconteceu coisas que não poderiam acontecer, né? Nos bastidores, que eu não... Né? Então, você fica triste, mas acontece. Por quê? Por conta dessa... Mas se tiver alguma coisa que você pode compartilhar, compartilha aí com os irmãos. Não, tem coisas que não dá, né? Senão vai ferir o indivíduo do outro lado. Entendi. Então nós deixa no off. Mas é assim, acontece, você fala, não poderia ser assim, porque o cristianismo é união, é irmandade, é unidos, é uma sinergia, né? Eu estou aqui, o outro está fraco, você sustenta, né? E quando você vê que não acontece isso, mesmo o missionário, ele é um ser humano, ele é um... Sim, é importante isso, Dimas. E ela está em outro país, à mercê daquele povo. Se aquele povo não acatar ele vai ter problemas psicológicos. Mas não, graças a Deus que não é o nosso caso, que Deus ali proporciona para nós uma série de ajudas. Eu tenho conhecidos, graças a Deus, naquele país, eu tenho conhecidos em muitas províncias, e onde eu for, eu encontro o sítio que eles falam para repousar. E aquele missionário que não tem, como que ele fica se ele é rejeitado? E a importância do suporte da igreja que te envia, né? Envia, isso. Porque, na verdade, quem envia é a igreja, né? É a igreja. Isso é aqui. Então, e essa ajuda que nós tivemos aqui, que 99% é praticamente a comuna, né? E 1% é os amigos que estão envolvidos. Então, isso foi muito benéfico para você lá no campo, a sua saúde física, mental. Então, nós estamos tratando esse mês, Jim, exatamente desse tema. Nós estamos trabalhando o livro de Salmos, que é um dos livros de sabedoria das Escrituras, né? A Bíblia é dividida em blocos de livros, e tem os livros que são os livros de sabedoria, livros poéticos, né? E dentre eles está os Salmos, e nos Salmos estão os livros de sabedoria junto com o de Provérbios. E nós temos trabalhado o conceito de que a palavra de Deus, ela edifica o nosso espírito, ela nos fortalece no relacionamento com Ele, e isso tem um efeito direto na nossa saúde. Sim. E quando a gente estava vindo para cá, o Dimas comentou um pouco sobre isso, da importância da doutrina que nós dizemos, irmãos, como o apóstolo Paulo nos ensina, a doutrina sadia, o ensino das escrituras sadia, para que no tempo da adversidade, se no nosso país já é difícil, você longe do país, longe de casa, com problemas de contato com a internet, né? Como eu falei aqui inicialmente, como o Dimas já quer tomar o instrumento do Jairão, como eu falei inicialmente, se você já tem dificuldade aqui no Brasil, você está longe, e o Dimas tentou entrar algumas vezes aqui para falar com a gente, e o contato de internet também, internet lá é caro, enfim, uma série de dificuldades que vai tolhindo, né, a pessoa da liberdade, e isso aí é terrível, tem um impacto psicológico, emocional. Como é que foi isso aí, Dimas, lá, em relação com o benefício da palavra, da doutrina, sobre a sua saúde nesse tempo de muita pressão que você passou lá? O benefício é 100%, pastor. Sem a doutrina, sem os conhecimentos, sem você ter base nas escrituras, saber que você é sustentado por ela, de que ela que te motiva, de que ela que te dá força, você pira o cabeção, né? Você perde a noção das coisas e você termina entrando em desespero. Então, eu vou por outro lado, eu começo ir nas escrituras, eu vou para minhas poesias, eu vou para meus escritos, eu acho que eu escrevi uns 4 cadernos lá, né? Então, começa a fazer poesia porque está numa fase difícil. Isso, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, né? Então é assim. Então você vai descobrindo que no momento da aflição,
nasce o poeta. Então, nós vamos lá e vamos cair nas escrituras sagradas, porque nós não temos onde se refugiar aqui. Não existe refúgio, porque nós estamos aquém da nossa pátria. Nós estamos distante do meu pastor, dos meus irmãos aqui, da minha família, né? Eu não tenho quem me segurar. Então, ali é só eu e Deus, e graças a Deus ele está ali, né? Nós estamos aqui, nós não somos, como que é, imanente, né? Nós não estamos em todos os lugares. Ah, sim, onipresente. Onipresente. Nós não somos onipresentes, mas Deus está lá, mas o pastor Moisés está aqui. Então, ele não pode me auxiliar lá, a não ser na parte de... Como é importante também os irmãos mandar uma mensagem, conversar, né? Às vezes os irmãos falam que, vou incomodar ele. Não, você não vai incomodar. Você vai conversar com um varão que está lá, distante, isolado. Isso é muito importante, irmãos, porque termina você realmente se aproximando dos irmãos. Então, o desafio missionário, ele é imenso, né? Principalmente o missionário que tem começando o trabalho, iniciando um trabalho. Você sabe que nós não temos todas as condições de estar ali com a família. E às vezes pessoas, mesmo da família, irmãos, não estão preparadas para isso. A realidade é essa, entendeu? Às vezes as pessoas mesmo da família não estão preparadas para estar em outra cultura, em outra nação, não estão com esse espírito voluntário de você estar lá sofrendo, às vezes, todo tipo de pressão para pregar o evangelho. Muito bom. E, Dimas, me fala outra coisa, essa questão de você está indo lá anunciar o evangelho, treinar líderes, e aí você se encontra numa fase de pressão psicológica, de tudo isso que estava acontecendo, naturalmente você começa a ter instabilidades. Como é que você conseguiu lidar com isso? Tá com os irmãos, continuar compartilhando com ele a palavra, mas sem aquela preocupação de mostrar que você é o super, o que não está sofrendo nada, está atingindo você. Esse negócio de você demonstrar a sua humanidade, foi bom para você lá? Isso é bom em todo lugar, pastor. Eu acho que a liderança ela tem que ter um pouco desprender dessa questão de hegemônica, né? De eu posso, eu faço, ninguém pode fazer nada. Então eu falo para eles, irmãos, aqui é nós, vamos caminhar junto. O que nós temos aí? É isso que nós temos? Então vamos continuar a obra com aquilo que temos, porque eu não posso resolver esse problema para você e você não pode resolver o meu. Então vamos continuar fazendo a obra, não vamos desistir, porque a obra de Deus ela tem o tempo dele. Então, eu estou passando isso, você está vivendo isso, agora somos nós dois que estamos vivendo isso. Entendeu? Então vamos continuar. Porque a impressão que dá é que quando você chega lá, chega o cara forte, vai mudar. O cara que vai ajudar, resolver, e daqui a pouco vem a pandemia, vem o distanciamento da família, ao invés de 3 meses, dá 4, 5, vai chegando no 6º mês, você vai minando, né? Murchando. Né? E você teve que lidar com esse negócio de... Você conseguiu lidar bem com esse negócio de... Eu estou ensinando eles, mas eu não sou superior a eles. Eles precisam aprender que eu também sofro, eu também me instabilizo, eu também me sinto fraco, eu também preciso de oração deles, eu preciso do apoio deles. Com certeza, eu sempre falo, toda vez que eu vou viajar, quando eu vou fazer essas incursões para lá, eu sempre falo para eles, irmãos, eu não vim aqui solucionar o problema de vocês. Eu vim aqui participar com a dor de vocês e procurar, de alguma forma, ajudar vocês naquilo que nós podemos. Porque eu sempre falo para eles, o problema seus aqui não é um problema local ou um problema simplesmente espiritual, é um problema de nível econômico, social, político e religioso. Vai aquém das nossas forças aqui, nós temos que fazer aquilo que está na nossa possibilidade. Não adianta nós queremos entrar pelo caminho vamos resolver o problema do povo, que não vamos resolver. Então, o que nós podemos resolver? É a questão da doutrina, de saber o que nós estamos fazendo ali. Nós estamos aqui para fazer discípulos, para ensinar, para instruir, né? E com certeza, com essa resiliência, com essa continuidade, no momento certo, Deus vai propor para nós as condições para que possamos vencer, né? Perfeito. Tem alguma experiência que você teve lá marcante nesse período que você queira compartilhar com os irmãos? Irmãos, a experiência, foi muitas experiências. A experiência maior foi que o pastor
acabou de falar, mas quando eu cheguei lá, né, nós chegamos com expectativas, nós chegamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos isso, e vem a pandemia, você não faz nada. Você não vai fazer nada. Eu falei, meu, o braço, mão. que eu vou fazer agora? Então eu descobri uma experiência maravilhosa, que eu não fui ali simplesmente para trabalhar para uma igreja. Eu fui ali para trabalhar para o reino. E comecei a me envolver com outras igrejas. Né? Comecei a visitar outras igrejas, comecei a visitar um grupo de capelania lá de Moçambique, fiz amizade com eles gostaram muito, fui lá, preguei, ensinei, instruí. Comecei a ver, nós somos muito egoístas. Nós queremos um trabalho nosso, mas o trabalho não é nosso, é de Deus. Sim, com certeza. Essa experiência, apesar de já ter vivido algumas vezes atrás, dessa vez foi muito mais forte. Parece que Deus usou esse momento para nós sair das... Fortalecer essa compreensão, né? Essa compreensão. Nós somos chamados para servir o reino, né, irmãos? E o reino não tem denominação. Uma igreja pode ter uma denominação, mas o reino é muito maior do que qualquer denominação. Que bênção, né? Que isso é um aprendizado, porque às vezes, no campo missionário, irmãos, aqui nós gostamos de ver esses negócios, a placa, né? Faz parte, né? Do CNPJ, né? Mas eu acho que esse negócio de placa de igreja mais atrapalha do que ajuda. Não, eu, por mim, aqui não tinha nem placa. Isso, mas no campo missionário não tem como. Porque o pastor Gesiel Goulart, o pastor Bertone liga para mim, o pastor lá da igreja Sede Águas da Vida, pastor, eu preciso de um socorro lá na minha igreja, lá dá para o senhor ir? Pastor, esse ano não dá, por causa da pandemia, né? Mas se puder, se não tivesse a pandemia, eu me deslocava de lá, pediria para o meu pastor, nós iríamos lá, mas agora não dá, né? Porque o meu filho não pode sair dos Estados Unidos para ir para lá, por causa, né, eu falei, você já está aí? Eu falei, não, eu poderia, mas não tem como. Você vê que a necessidade é maior, a necessidade sempre é maior do que o nosso, vai mais além dos nossos braços. Né? A gente tem que vai só se movimentando de acordo com a nossa possibilidade, senão você sente muita pressão também, né? Com certeza. Porque você ouve muitos clamores, muita necessidade, muita pedido de socorro, né? Muito pedido de socorro, né? Então, uns ligam para mim e falam, você está aí, passa lá, visita lá, vê como está a nossa igreja. Então, quer dizer, e às vezes quando você está no caminho, você vai, né? Mas passa, fala com eles, mas às vezes não dá, né? Então, são muitas coisas. Você vê a deficiência que tem o campo missionário. E só para encerrar, e depois nós vamos estar ouvindo o Dimas falar uma palavra também do Senhor para nós. O Dimas, ele tá com essa cara de quem está descansado, mas ele chegou hoje, irmãos. Roncando que nem um urso, né? Eu perguntei para ele, você descansou bem? Ele falou, eu descansei. Eu não sei se o pessoal do avião descansou, porque ele falou que roncou igual um urso lá. Falei, oi, seu irmão, amor cristão, irmão. Que amor nada, rapaz, eu precisava dormir. Fala só, antes de você trazer uma palavra para nós, Dimas, e preparar o nosso coração para a nossa celebração da ceia. E é uma alegria hoje, irmãos, podemos celebrar a ceia aqui com o nosso irmão Dimas, né? Mas fala para a gente sobre essa deficiência e, de novo, esse desafio que você teve que lidar lá com a expansão de ensinos, que não são bíblicos, né? São heresias, mas é estranho, porque algumas delas, alguns ensinos são tão descabidos, são tão desestruturados que não sei nem se dá para enquadrar direito como heresia, quase como uma onda que passa, né? E uma bobagem que passa, mas parece que tem muito disso lá, né? Eu queria que você reforçasse com os irmãos a importância do preparo para fazer isso, a importância desse ensino chegar até lá para a liderança, né? E como a igreja também poderia contribuir, e aqui não no sentido só no financeiro, que a igreja já contribui, mas no sentido de compartilhar conhecimento, ajudar também a compartilhar esse conhecimento para suprir essa necessidade lá. Então, isso é muito desafiador agora no campo missionário, né? As heresias têm entrado muito, grupos neopentecostais novos têm surgido, muitos profetas, né? Explica aí o que é profeta, só para a gente
Pra ver Ah, se é a mesma coisa que tem por aqui. não, o profeta lá ainda é o pior do que eu tenho aqui, né? Ah, Que o que revela. Lá é o profeta mesmo, ele é superior a Cristo ainda. Ele fala que se ninguém vai para o céu se não for pro nome dele. É mesmo. É assim, Cacau Felipe, Mas ele os chega nesse seguidores, extremo de falar isso? nesse extremo. Até pior do que os apóstolos que tem Pior aqui. do que os apóstolos do que Vai. tem aqui. Eles chegam no extremo mesmo de usar textos fora do contexto para realmente fundamentar que ele é o, o profeta, o único profeta verdadeiro na Terra, coisas absurdas. Então você vai vendo que muita gente está seguindo essa onda lá. Então, em Tete tem outro, mas tem uns 3 ou 4 lá em Moçambique, né? Tem uma na região de Tete é muito forte, e nacionalmente estão crescendo bastante, e assim E vai, cresce, né? cresce. E cresce. E por quê? Por que você acha que cresce? Cresce porque eles trabalham muito com evangelismo. Né? As seitas ela tem as características de evangelística, né? Eles são muito persistentes no evangelismo até de rua, de casas. Então eles vão e andam mesmo e fazem seus seguidores, né? A seita tem essas características. Acho que a deficiência dela na doutrina é suprida pela persistência na propagação da heresia. Então, e eles são muito persistentes nessa questão. E eles se preparam muito naquela visão deles lá, né? E eles são muito preparados na visão deles. Alguns têm no meio deles que não são despreparados, mas não falam também. Né? Eles não deixam o que não conhece nem debater e nem falar com ninguém. Então, E nesse seu desafio dessa vez, que você foi mais focado para treinar líderes, você acha que você alcançou o objetivo? Teve problema com lideranças lá também, né? teve algum problema com algumas visões de liderança, né? Por conta da doutrina que nós levamos, que nós ensinamos, né? E é difícil, né? Porque nós deparamos até com esse grupo de seita, passamos algumas horas discutindo e falando, mas eu observei que tem certas coisas que não adianta discussão. Então eu deixei de lado as discussões e fui trabalhar com as pessoas que queriam ouvir o evangelho, né? E preguei, ensinei, instruí, e até acho que 2 ou 3 pessoas dessa seita começaram a seguir a sã doutrina, né? Abandonaram as heresias. Um é um jovem que tem lá, que até fez um vídeo conosco aqui. Ah, tá. Entendeu? É o Danito. Ele era muito seguidor do Marion Bran. E alguns outros lá que tinha lá, nós instruímos eles. E a nossa igreja também, sem falar que é um trabalho que nós fizemos. Hoje, Sansão Williams está muito mais voltado para a doutrina reformada do que propriamente aquelas doutrinas que temos aí, né? Que às vezes não tem muito respaldo na sã doutrina. Então isso foi desafiador também. Deve ser uma mistura grande lá, né? De ensino do evangelho com misticismo, com crendices, bem mais complicado que aqui, né? Aqui já é difícil, né, irmãos? Imagina. A crendice é muito forte lá, superstições, feitiçaria, bruxaria, eles ainda em Tete, em algumas regiões lá são muito fortes ainda. Eles creem muito em mandinga, essas coisas, que aqui eles chamam de... Como que eles chamam de... Macumba? Não é só macumba, não. Como que chama aqueles negócios que eles chamam de simpatia, essas coisas? Ah, tá. Curandeirismo, essas coisas prevalecem ainda lá. E essas coisas muito fortes ainda. E nós temos que bater firme contra essas coisas, né? Então não tem jeito. Perfeito. Glória a Deus. Bom, Deus seja louvado por esse tempo, por essa experiência boa. Estamos felizes de te ver, né, Dimas? Amém. Você vai ficar por aqui, vai para Bahia, como é que vai fazer? Eu vou ver com a minha esposa, mas parece que ela está voltando agora essa semana, né? Mas espero que ela volte, eu não estou querendo subir para lá, não. 6 meses aí longe da mulher é saudade, né? Você não quer ir para Bahia por quê? Eu não gosto muito daquele clima lá, não. Porque ela tinha falado que lá também tá tudo fechado, né? Tá também isolado, tá fechado. né? É uma cidade minha distante lá. Já fiquei muito tempo em reclusão. Mas eu tava falando com ela essa semana, eu acho que ela também já tá cansada de ficar isolada já. lá, né? Tá bom. Glória a Deus. Bom, vamos pedir que o Senhor também
Vamos ouvir o pastor Dimas falar uma palavra que fortaleça os nossos corações e vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós somos gratos a Deus, irmãos, que o nosso irmão foi em paz, voltou em paz, a igreja enviou ele, trouxe ele. Agradecemos muito aos irmãos, vários irmãos estiveram o tempo todo conversando com ele. É uma coisa que o Dimas comentou aqui. Eu conversava com ele bastante, mas é pouco, né? Tem que ter mais gente conversando nessa distância toda, né, Dimas? Isso, é muito bom. E foi muito bom que os irmãos da igreja, todos os irmãos em geral, os irmãos do presbitério, sempre falando, mandando mensagem, se divertindo um pouco com o Dimas para aliviar a carga dele lá. E isso foi muito abençoador. Graças a Deus por isso, né, Dimas? Isso, graças a Deus, os irmãos aí participou aí, conversou bastante comigo. Graças a Deus. E nós queremos agradecer muito, irmãos, o nosso irmão Júlio. O irmão Júlio, ele trabalha nesse segmento, ele é um empresário desse segmento de viagens, né? Turismo, né? Turismo, e se ele não tivesse feito todo o acompanhamento, enfim, ele foi atrás de vários caminhos, de outras empresas, é bem trabalhoso. A gente, pelo menos eu que sou leigo nesse assunto, vi que é bastante trabalhoso, e ele ficou acompanhando as empresas aéreas, contato com as embaixadas, para viabilizar o retorno do Dimas, senão ele não teria voltado agora, ele realmente teria ficado lá mais um tempo de molho. Então, glória a Deus por esse trabalho coletivo, né? E como é importante, irmãos, cada um de nós usarmos os talentos que o Senhor tem nos dado, né? Então, olha que bênção, um irmão profissional de uma área que nós somos totalmente ignorantes, ele, através da habilidade dele, da empresa dele, desse trabalho que ele desenvolve, ele conseguiu usar os caminhos, os melhores caminhos para poder termos o Dimas aqui. E graças a Deus por isso. Deus abençoe o nosso irmão Júlio, Deus abençoe os irmãos que estão sempre se envolvendo na missão e cada um contribuindo com a sua possibilidade, né? Eu digo isso sempre com o objetivo de estimular todos os irmãos a se envolverem com missão. Olha que bacana. Missão é isso, irmãos, a gente se envolve com missão de todas as maneiras. Nós temos conversado um pouco com os irmãos que faz a transmissão, que faz as publicações, e os irmãos têm falado disso, né? É muito importante você que assiste, participa das publicações aqui, dos posts, de tudo que é produzido aqui pela Comuna. Se tem abençoado você, se tem ajudado você, envolva-se mais ainda na missão, compartilhe isso com alguém, entra lá no canal, se inscreva, acione o sininho lá, mande o link para um amigo seu, porque é uma maneira de nós continuarmos fazendo a missão. E isso é um privilégio. Todos nós podemos nos envolver com a missão de alguma maneira, e isso glorifica o Senhor. Somos gratos a Deus por esse envolvimento todo de todo mundo, né? Tem que agradecer a Deus, né? Que o povo aí de Deus se envolveu firme na missão. E eu que indiga, né? Eu, antigamente, Sim. Uns anos atrás, eu fazia esporadicamente com meus recursos e com alguns amigos. Era difícil, irmãos. Confesso que eu ia para lá e não tinha essa segurança que eu tive agora, né? Então foi muito bom, foi muito, glória a Deus. Nós tira um pouco mais do estresse também da nossa. Diminui bastante. Diminui bastante. Né? É verdade. Diminui bastante. Graças a Deus. Dilmas, palavra com você. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá, né? Palavra de Deus para hoje. Eu queria só dar uma lida no Salmo 23, esse salmo maravilhoso que fala conosco a respeito do cuidado de Deus, a respeito do seu amor, né, para conosco. Esse salmo, ele refletiu muito dos momentos que eu estive ali naquele lugar sozinho, e ele é o pastor, né? Ele é aquele que nos conduz. Ele realmente é aquele que nos dá o sustento diário. Ele diz assim, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Ele continua no versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele diz, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E ele diz, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como é bom nós olharmos para o Salmo 23 e fazer uma reflexão da nossa vida e olhar realmente para o nosso Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Se nós refletirmos, irmãos, no Salmo 23, do cuidado de Deus para com o seu povo, do cuidado de Deus para com a nossa vida diária, se nós refletirmos nessas pequenas palavras, nesse conjunto de palavras, nós vamos ver que Deus, ele tem cuidado de cada momento da nossa vida. Ele tem tratado com os nossos inimigos, ele tem tratado com o seu povo, ele tem cuidado com aquele povo que ele chamou para ser a sua ovelha, que ele chamou para pastar nos pastos verdejantes dele. Então nós vamos cada vez mais se aprofundar na realidade do Deus Todo-Poderoso que cuida de nós nos momentos mais aflitos. E se nós depararmos com a parte filosófica desse capítulo, nós vamos entender que ela atinge a nossa alma, nos traz esperança, nos traz vida, nos traz vigor e, de certa forma, também traz para nós a realidade da sabedoria, da pessoa que tem a verdadeira sabedoria. Porque quem tem a sabedoria, ele vive em paz, ele vive tranquilo, ele vive em segurança, sabendo que a suprema sabedoria personificada em Cristo nos traz a alegria, nos traz a paz, nos traz a segurança nos momentos mais aflitos da nossa vida. E nós vamos entender e compreender do cuidado de Deus em todo tempo, em toda hora, em qualquer circunstância das nossas vidas. Porque Deus, ele derrama sobre nós um cuidado tão intrínseco, tão constante, tão presente, tão abundante, que nós não compreendemos muitas vezes. Nós estamos tão aflitos, nós estamos tão envolvidos com as situações do dia, pastor, que nós esquecemos que Deus, ele é o socorro nosso. Deus, ele é o supremo pastor, como diz em João 10. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e ele dá a vida, ele continua derramando a sua vida para conosco. Ele não derramou, ele derramou de uma vez por todas, e todos os dias ele é vituperado, ele é levado novamente para o matadouro, e ele tem resgatado milhares e milhares, e tem cuidado de nós. Como Deus, ele é maravilhoso, irmãos. E nesse Salmo 23, ele reflete a bondade de Deus, ele reflete a fidelidade de Deus, ele reflete a paz de Deus, a segurança do crente. Então nós vamos ver que enquanto ele diz que voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, também nos dá o ânimo de estar na presença de Deus, a alegria de estar na presença de Deus. E isso, a pessoa que adquire a sabedoria, ela vai querer estar na presença de Deus. Neste momento que nós estamos vivendo, de uma situação em que nós tivemos que abandonar os nossos templos, nós estamos em nossas casas, muitas pessoas não conseguem conciliar esse distanciamento, porque realmente o lado a lado, o abraço, o aperto de mão, né? A palavra que você fala com o irmão William ali, com o irmão Jairo, com a irmã, com o nosso pastor, parece que é melhor, né? Parece que a coisa muda quando nós estamos ali lado a lado. Então, mas quando nós olhamos para o Salmo 23, nós sabemos que no socorro bem presente de Deus é na hora da angústia, é na hora de que nós menos esperamos que Deus está lá. Eu naquele lugar, naquele quarto, eu me trancava, eu ficava praticamente quase o dia todo trancado naquele lugar, e eu falava, eu vou falar com quem? Os irmãos estavam dormindo lá de madrugada. E naquele momento que eu acordava mais vulnerável, eu falava, o quê? Vou falar com Deus. Então, vamos orar e vamos ler as Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas, ela não é uma letra morta, ela traz vida.
Então, quando nós lemos as Escrituras Sagradas da perspectiva da fé, nós vamos entender que essas palavras nos traz vida, traz esperança, traz realmente vontade e alegria de viver. E traz mesmo, irmão, porque tinha vezes que eu queria arrancar os cabelos lá. Agora que eu faço. Mas eu deparava com um versículo da Bíblia, com um capítulo da Bíblia, eu falava, não preciso disso, porque Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está cuidando de nós. Os nossos irmãos estão lá no Brasil e estão cuidando também de mim, está orando pela minha vida. Deus está mandando mantimento diário para mim, para a minha família. O que eu posso preocupar se Deus tem cuidado de nós? Então, Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Pai Supremo. Ele tem cuidado de cada um de nós. Às vezes nós não compreendemos esta realidade, irmão, mas esse Deus, ele não é uma mitologia, ele não é algo inventado pelo homem. Ele é o Deus verdadeiro. Ele existe. Ele está aqui. Como diz o louvor, Deus está aqui. Né? Tão certo como o ar que eu respiro. Salmo 23, né? Se nós voltarmos para ele, sabe, acho que muitas pessoas pregam esse Salmo 23 da perspectiva teológica e retratam a ovelha, como que ela faz, como ela faz. É lícito, né, pastor? Só que vamos ver esse Salmo 23 da nossa perspectiva, minha e tua. Como você olha para ele? Você olha como ovelha? Machucada, ferida, decepcionada? Como você olha para esse Salmo 23? Olha lá, ele restaura. Se você olhar para esse Salmo, não importa a maneira que você está, essas palavras, não é uma palavra só do Salmo 23, é uma palavra de todo o contexto das Sagradas Escrituras. Né? O Salmo 23 é um resumo de toda uma verdade que tem nas Escrituras Sagradas. Essa é a realidade. Então, quando Jesus Cristo ele mostra esse conjunto de palavras, e eu costumo dizer que o Salmo 23, ele não tem nenhuma diferença do capítulo 5 de Mateus, da solicitude da vida. Não tem nenhuma diferença, porque o pastor também está falando lá, bem-aventurados que são os que são perseguidos, bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, bem-aventurados sois vós, né? Se for injuriado, perseguido e mentindo contra vocês, falarem todo tipo de calúnia, alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, você vai ver que ele se entrelaça com uma série de palavras, ela vai também se envolvendo lá, vai se enquadrando com as palavras de Paulo, né? Aprendi a ter fome, aprendi a viver na dificuldade, aprendi a viver, mas posso todas as coisas naquele, vamos transliterar a palavra, posso todas as coisas naquele que me pastoreia. Não é realidade? Porque o nosso pastor é Cristo. Nós podemos todas as coisas. E lá, naquele lugar, eu pude compreender, irmãos, que, por incrível que pareça, nós estamos vivendo aqui. Eu sempre falo, pastor, o Brasil é maravilhoso. O povo não entende, o povo reclama de barriga cheia. O Brasil é maravilhoso. Quem quiser pensar diferente, pensa. Mas porque se você sair aí para fora, é desumano. Né? Então, e você vai ver que Deus ele tem pastoreado esse povo. Deus tem cuidado de nós. E nós temos que ser gratos. O povo de lá sofre de uma forma tão grande. Não que Deus não tenha cuidado, mas o que eu vejo é que Deus tem cuidado do povo dele lá também. Deus tem provido, tem cuidado, tem sustentado, porque eu também fiz parte daquele povo. E Deus cuidou, como tem cuidado deles. E eles estão vivendo. Eles têm, sabe, a porção diária, o cuidado de Deus, a palavra de Deus, o sustento de Deus. O que motiva aquele povo a servir a Deus, pastor? Se não for a fé? Se não for o pastoreio de Deus? Se não for o cuidado de Deus? Porque não tem outro motivo. Né? Não tem perspectiva de vida. Não sabe o que será o seu futuro. Mas eles creem na palavra. Não tem uma bateria, um violão daquele lá para tocar, mas louvam a Deus. Mandar o Jairo, o nosso abençoado ali, e o nosso Xande e o Jairão. Glória.
Então, manda eles lá, vamos lá tocar junto, vamos lá louvar a Deus. E Deus tem cuidado, irmãos. Como Deus tem cuidado de nós. Eu saio do campo missionário e vejo Deus cuidando de nós lá e Deus cuidando de nós aqui. E eu saio dividido, viu, pastor? Não pensa que eu saio de lá alegre, não. Porque eu falo, eu vou para lá, mas tem um povo aqui, tem um povo lá, tem aqui também. Então, é assim. A igreja, aqui nessa terra, ela é apatriada. Entendeu? Ela não tem pátria. Aqui não. Mas lá, não. Aqui nós somos conduzidos por esse pastor. Como Deus é maravilhoso. Como Deus tem cuidado de nós. E tem cuidado do seu povo, não só aqui, como em todo lugar. Nós aprendamos cada vez mais com essas palavras maravilhosas do Salmo 23, que Ele tem cuidado de nós constantemente, igreja. Sei que as pessoas que estão tristes e às vezes abatidas, se esquecem que Deus, ele não nos abandona. Né? Deus cuida mesmo. Acho que é por aí, né, pastor? Como é bom, né? É isso mesmo, o Senhor é o nosso pastor e não nos falta, né? Como Ele está presente em nossa vida. E é isso, a igreja é dele, né? O reino é dele e Ele é que nos conduz a águas tranquilas, né? No meio de tanta tempestade, né? No meio de tanta diversidade, Ele vai nos conduzindo a águas tranquilas. E é importante a gente pensar nisso, né, irmãos? O nosso corpo reage aos comandos da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa consciência, né? O cérebro é essa máquina central, né? Que manda mensagem para o corpo todo, essas transmissões químicas e aí. Então, quanto mais nós temos uma mente segura na palavra do Senhor, né? Segura numa doutrina sadia, isso reflete, né, no nosso corpo, na nossa saúde, no nível de ansiedade, no nível de estresse. É claro que nós temos que lidar com isso, porque todo mundo lida, mas você vai aprendendo a lidar com isso de outra maneira, né, Dimas? E glória a Deus por isso, né? Com certeza. Você vai aprendendo a lidar com as coisas de Deus, nós vamos aprendendo a lidar com as coisas de Deus de uma forma correta, né? Porque às vezes nós desesperamos e não vamos lá onde tem o antídoto, que é a palavra de Deus. Né? Oração, orar, meditar nas escrituras sagradas, que ela vai trazer vida. Glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Glória a Jesus. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O Senhor Jesus nos deixou essa instrução de celebrarmos periodicamente. Estarmos, na verdade, os nossos primeiros irmãos, a primeira comunidade de fé se reunia diariamente. Diariamente eles tinham reuniões de encontros de amor. Mas nesses encontros de amor eles tinham a celebração da ceia. E o apóstolo Paulo, então, instrui a igreja que na ceia do Senhor, ou seja, no jantar onde se celebrava a morte e a ressurreição do Senhor, ele diz, essa ceia é minha. Então ele chama de a ceia do Senhor. E é o que nós fazemos hoje. Hoje, junto com você na sua casa, você separou o seu pão, seu vinho, e junto com a sua família agora, mesmo distantes, nós estamos fortalecendo a nossa comunhão, a nossa integração, a nossa unidade. Comunhão é mais do que estar juntos, né? Comunhão é estarmos compartilhando vida. Então, estava o Dimas lá do outro lado do mundo, lá na África, e compartilhando a vida conosco, e nós com ele, e isso fortalece, né, nesses dias também de distanciamento, essa sensação de segurança, de estar junto, de companheirismo, de parceria, de família. Isso nos dá muita força, né, nos anima, nos dá graça mesmo, é a graça de Deus. E nós vamos então celebrar a ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina dos elementos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele se reuniu com os seus apóstolos, né? E dentre eles estava
o traidor, mas lá ele traz um sermão aos seus apóstolos, ensinando sobre humildade, sobre poder, sobre serviço, sobre amor, sobre entrega, sobre missão, e ele fundamentalmente diz que eles deveriam continuar se reunindo até o dia em que, novamente, eles voltariam a se reunir com o Senhor, e seria então uma grande ceia. E nós, e com o passar dos séculos, essa mesa vai ampliando, mais gente vai chegando a essa mesa, até finalmente nós hoje estarmos nessa mesa, celebrando a ceia do Senhor até que Ele volte e aguardando o dia onde nós nos reuniremos junto com Ele e onde nós seremos servidos pelo Senhor e comemoraremos finalmente a nossa vitória, né? O triunfo final da igreja, né? Que é essa celebração da ceia com o nosso Salvador, com o nosso amado Deus.